Boa noite. Boa noite. Bom é louvar ao Senhor, né? Amém. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 1. A gente vai continuar um pouco falando sobre alegria. Alegria. Não foi combinado, tá certo. Como eu vinha falando para os irmãos, né? O livro de Salmos, ele nos ensina uma espiritualidade que busca um relacionamento com o Senhor. O salmista, ele sempre, como nos salmos que a gente vem estudando, né? Ele sempre fala de um coração que se relaciona com o Senhor. E eu queria falar um pouquinho sobre o Salmo 1, de algo que Deus tem falado no meu coração. O Salmo 1, ele começa assim: Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos parar aqui. Não quero falar sobre o ímpio hoje. Quero falar sobre o discípulo, o justo do Senhor. Porque eu creio que cada um de nós aqui temos sido chamados a viver em retidão, em justiça. Amém? Então essa palavra é para nós. E eu queria dar um tema para essa mensagem, que a verdadeira felicidade que emana da palavra de Deus, que nos guia. A palavra de Deus é o nosso guarda, é o nosso guia. E interessante que o Salmo 1, o salmista está falando acerca de sermos frutíferos. E ele dá uma receita aqui, que nem as irmãs gostam de passar a receita do bolo, né? O salmista dá a receita da verdadeira felicidade aqui. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Não por obrigação, não porque eu preciso. Então vocês percebem o coração do salmista, né? Ele tem um relacionamento com o Senhor. Então ele precisa se alimentar da palavra. Que coisa tremenda, né? E ele fala uma palavra aqui que me impactou, né? No versículo 2, ele fala do prazer. E vocês me permitem eu fazer uma pergunta para vocês nessa noite? Qual tem sido a fonte do nosso prazer? Porque a palavra prazer aqui no hebraico, ela é muito profunda. Porque na minha concepção assim, aquilo que é prazeroso, ele é passageiro. Não é? Vamos dizer, eu tenho prazer em fazer uma viagem. Ela vai durar o quê? Quantos meses na Austrália? 5 meses. Vamos pensar que vai mais longe a Vânia, né? 5 meses na Austrália. Que se eu falasse uma semana, né? A Vânia, não, mas eu vou ficar 5 meses, né? Mas vocês percebem? O prazer que o mundo quer vender para a gente é passageiro. O prazer de ir num restaurante comer uma comida diferente, daqui a pouco a gente está com fome de novo. Prazer de comer um doce gostoso, né? Daqui a pouco eu dou vontade de comer outro. Só que a palavra prazer aqui no hebraico, ela tem outro sentido. Sabe qual é o sentido? Satisfação plena.
E eu me lembrei, só que assim, eu não consigo lembrar, talvez vocês me ajudem, né? Havia uma empresa que tinha um slogan que era assim: sua satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Quem se lembra? Qual que era? Será que era Dealers? Ou Sears? Eu não lembro, era algum assim. Já usaram esse slogan. Não é? Só uma, foi mais de uma. Então eu vou dizer para vocês, geralmente essas empresas, o dono é judeu. E essa palavra, ela vem de prazer aqui no hebraico, que é satisfação total. Vocês percebem como muda? Não é algo passageiro, é algo que traz uma satisfação total. Eu vou fazer, não vou ter mais aquele desejo, porque eu estou me completando nela. Por isso é que o meditar na palavra, dia e noite, me completa. Lógica e bom senso são úteis, concordo. Porém, a palavra de Deus, ela transcende qualquer sabedoria humana. Para quê? Para nos guardar, para nos guiar. A gente está suscetível à tentação, a erros, e eu penso assim que ultimamente mais ainda, né? Porque a gente tem assim, se a gente parar e pensar um pouquinho o versículo 1, a gente tem sido assim constantemente recebido, não é? Conselho de ímpio. Ou não? Vocês percebem a sabedoria do salmista aqui? E sempre quando a Bíblia fala acerca da palavra de Deus, eu até anotei alguns versículos aqui que são assim interessantes. Por exemplo, Isaías 55:11, Deus fala que a palavra que sair da minha boca não voltará a mim vazia. Opa! A palavra de Deus não volta vazia. Salmo 119, que é um salmo inteirinho em homenagem, em glória à palavra de Deus. O versículo 11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Aí, Satanás, o nosso adversário ardiloso, matuto, está sempre querendo nos pegar, né? Ele também quer fazer o quê? Roubar a palavra de Deus da gente. Aí o Senhor Jesus, quando ele fala na parábola da semeadura, ele usa o solo como exemplos do nosso coração. Amém? E quando ele fala, ali em Mateus 13:19, ele fala do maligno. Ele diz assim: vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então pensa comigo um pouquinho. A palavra de Deus, ela vai semeando no nosso coração. O depósito é o nosso coração. Ô glória! Amém. E quando a palavra de Deus é vantajosa para o nosso adversário, ele quer usar ela contra o cristão. Vocês se lembram ali no Evangelho de Mateus, capítulo 4, na tentação de Jesus? Como que ele tentou Jesus? Sempre usando a palavra. Às vezes a gente acha que o inimigo vai chegar para a gente de uma forma que a gente vai pegar ele fácil. Aqui é o lei do engano. Ele vai nos tentar distorcendo a palavra e querendo pegar a gente. Por isso que eu vejo assim, o Salmo 1, ele está destacando que há uma grande diferença entre o homem que ouve e segue os conselhos bíblicos e aquele que rejeita.
Fica muito claro, por isso o tema, né? Que a verdadeira felicidade, ela nos permite ser guiados pela palavra de Deus. Em Deus há abundância de alegria. Amém. O problema, amados, é que o homem está sempre em busca da felicidade rápida, fácil. Da maneira mais fácil. E infelizmente, a gente tem aprendido, quanto mais a gente medita na palavra, a gente busca na palavra, a gente vê que as coisas espirituais, ela tem um preço. Ela precisa ser cavada. Ela precisa ser buscada. Precisa haver um investimento. E eu gostaria nesta noite de destacar 3 pontos nesses versículos do Salmo 1 que a gente leu aqui do 1 ao 3. O primeiro ponto que eu queria destacar é que a felicidade do justo, ela vem por aquilo que o justo evita. O salmista diz assim: feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então ele está destacando aqui, para mim e para você, 3 tipos de pecado. 3 expressões de pecado. E 3 lugares de pecado. E que o justo não frequenta. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, né? Porque a gente fala, né? Não, o justo não frequenta, né? Mas a gente está sempre com o pé ali, né? Eu me lembrei essa madrugada que eu estava estudando, vendo esse texto, eu me lembrei quando o Vitor Rodrigues esteve com a gente, né? E ele falou que o muro, né? E a gente parece que a gente sempre fica assim, né? Com um pé aqui e um pé ali, né? A gente precisa parar com isso, amados. A gente precisa parar. A gente precisa estar atento à posição que nós estamos tomando. Porque o versículo 1, ele está ensinando que a gente precisa se precaver das opiniões do ímpio. Como discípulo de Cristo, a gente não devemos olhar o que o ímpio está querendo passar como filosofia para nós. Filosofia de vida, fonte de sabedoria. Não é. É filosofia mundana, é sabedoria mundana, que nasce nas trevas. Ele para aí, não, ele fala sobre estilo de vida, e a gente não imitar o estilo de vida dos pecadores. A nossa conduta não pode ser pautada nem determinada por pessoas que vivem em pecado, vivendo, querendo passar uma aparência de piedade. Amados, deixa eu dizer uma coisa bem profunda para vocês aqui. A vereda dos justos não é transitada por pecadores. E ele para aí, não, ele fala de algo mais profundo. Porque ele fala que não tem como haver associação com escarnecedores. Qual tem sido o filtro das nossas amizades? Companheirismo. Amados, mais do que nunca as pessoas têm escarnecido
A Bíblia, a palavra de Deus, a igreja, parece que a gente vê, e o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e nós estamos escarnecendo também, porque a partir do momento que a gente concorda, a gente passa a sentar. Vocês percebem? Eu gosto muito, o Ademir certa vez ministrou sobre esse versículo 1, né? E ele fala que é uma escadinha, que vai para baixo. Porque geralmente a escada é para... Só que vocês perceberam que essa escadinha ela é para baixo. Porque, pensa bem, o conselho dos ímpios, a gente anda no conselho do ímpio. Aí o conselho do ímpio faz a gente parar. Porque ele fala, não anda, não se detém, porque se a gente se deter, a gente senta. É assim que a gente ensina para as crianças fazendo teatrinho. A gente anda, a gente para e depois a gente senta. É um processo, como você falou, é sutil. Às vezes a gente nem percebe que a gente está nesse processo. Sabe por quê, amados? Presta atenção, deixa o Espírito Santo falar. O salmista está falando aqui de verdadeira felicidade. Felicidade plena. Eu fiquei tentando, assim, eu confesso para os irmãos, se vocês quiserem me ajudar, eu fiquei tentando buscar algo que o mundo nos dá uma verdadeira felicidade. Sabe, eu vou dizer que me veio à mente uma. A família. Porque para mim, ser pai é reflexo de uma verdadeira felicidade. Eu imagino ser avô. Eu ainda não tive esse privilégio. Está aí minha filha, meu genro. Chegou na hora, hein? Eu acho que você está profetizando aí. Só que aí vocês vão ter que me mandar para a Inglaterra, né? Eu vou querer curtir meu neto lá, né? Mas vocês percebem que a única expressão que eu entendi assim de verdadeira felicidade é a família. Só que me responde, é o mundo que criou a família? Não, a família nasceu no coração de Deus. O mundo não consegue, não tem. O mundo, eu entendo e eu concordo que o Senhor permitiu que a gente vivesse no mundo. Mas no mundo, como João fala em 1 João, não é possível a gente ler 1 João e continuar compactuando com as coisas. Porque João fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque milita contra Deus. Mas a gente às vezes insiste, né? O pecado, e aqui eu vejo o engano de Satanás, é porque o pecado ele oferece um prazer, mas como eu falei, esse prazer ele produz algo imediatamente que a pessoa faz, vem o remorso, o arrependimento. O fruto do pecado é o arrependimento, é aquela coisa amarga na boca. Não é bom. Porém, as veredas de justiça oferecem alegrias perpétuas. Eu tentei achar na Bíblia, né, algum anjo triste, eu não consegui achar. Não sei se vocês viram algum anjo triste. Porque os anjos assistem na sala do trono. Que coisa maravilhosa deve ser estar na sala do trono. Louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E tem um ponto interessante na forma escrita judaica, né? Que eles usam assim muita gramática. Vocês perceberam? A gente não pode abrir mão, né, dos verbos aqui. Você já parou para pensar? Olha só, a gente tem primeiro verbos de ação, né? Andar, deter, assentar. Depois a gente vê que o mundo oferece uma escravidão de forma crescente também. Conselho, caminho e roda. E a ruína também ela é ímpio, pecador, escarnecedor. Então nós temos que estar atento. Porque um abismo chama outro abismo.
A rota do pecado, a diferença da vereda do justo, a rota do pecado, ela ruma à condenação. Da mesma forma que nós temos promessa de vida eterna, de bênção eterna, onde está a coroa, né, imarcessível, aguardando cada um de nós, também é uma promessa que vai haver tormento eterno. Chico, eu não gosto de ouvir isso. Amados, é a palavra. Tormento eterno. São escolhas. Um abismo chama outro abismo. Por isso que é tremendo o conselho do salmista, porque a gente meditando na palavra de Deus, a gente vai aprendendo, por exemplo, como a palavra de Deus nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, não ter a forma do mundo. Quem se lembra? Romanos 12, 2. Aí ele diz também a não sermos amigos do mundo. Tiago 4, 4. Como eu já citei aqui, a gente não amar o mundo e as coisas que há no mundo. 1 João 2,15. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 11, 32 fala para a gente não sermos condenados com o mundo. Vai haver uma condenação. E tem uma verdade aqui que é difícil, mas ela é bem verdadeira. Não tem possibilidade, não tem chance nenhuma, não há de forma alguma possibilidade de existir uma vida santa sem renúncia do mal. Segundo ponto que eu queria destacar nesse salmo: o justo é feliz por aquilo que ele faz. Como eu já adiantei no começo, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Existe um aspecto positivo e um aspecto negativo aqui. Qual o primeiro? Negativo. Qual é o aspecto negativo? Nós não podemos aprovar aquilo que Deus reprova. Cuidado. Sem perceber, às vezes você está aprovando aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus reprova. E a parte positiva, a gente precisa fazer com alegria, com satisfação, aquilo que alegra o coração de Deus, aquilo que Deus aprova. A gente não pode simplesmente se apartar do conselho do ímpio, do caminho do pecador e da roda dos escarnecedores. A gente precisa se dedicar a estudar a palavra de Deus, a ter tempo de comunhão com a palavra de Deus. Amados, em nome de Cristo, quanto tempo a gente tem dedicado na palavra? Aí você fala, mas Chico, eu não tenho tempo. Tá, você já parou para pensar quanto tempo a gente fica às vezes nas mídias sociais? Desliga um pouco a mídia social e fica na palavra. Eu garanto que você vai ter testemunho aqui, domingo que vem, de como Deus fala, de como o Espírito Santo nos usa, porque nós estamos em comunhão com o Senhor. Nós estamos nos alimentando da palavra. E mais uma vez, né, o coração do salmista, ele é hebreu. E para ele, a palavra é a Torá. O significado da palavra Torá é a lei do Senhor. Então eu fico pensando assim, parece que às vezes a gente fala, a minha Bíblia, a palavra de Deus, mas você percebe que o salmista, ele tinha uma concepção que a palavra é a lei do Senhor. Você percebe como muda? Eu não vou fazer porque a Bíblia está falando. Não, a Bíblia está ordenando.
Eu vou ver. Não, senhor, não é para mim, não. Isso aqui é para o Chico, não é para mim. Amados, a Bíblia fala. Deixa o Espírito Santo falar. É bonitinho a gente falar que a Bíblia, né, é um manual de regra e conduta. Mas no fim eu não vivo isso. Vocês percebem? A gente precisa acreditar. Porque a palavra, ela precisa ser entendida como mais do que a lei. Mais. Porque ela ordena os meus passos. Ela traz luz para os meus caminhos. Ela não permite que meus pés tropecem. E algo tão tremendo, né? Que a palavra de Deus, ela nos fala de um caminho que quer ser revelado. O Senhor não está mandando a gente seguir num caminho escuro, numa rota difícil. Não. Ele ilumina. Não é isso que o salmista fala? Salmo 119, versículo 105. O Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E uma das traduções mais tremendas, assim, da palavra Torá, é que ela é instrução. O Senhor quer nos instruir, nos ensinar. Ele não quer que ninguém fique alheio à vontade dele, ao desejo dele. O propósito, olha, amados, que Deus maravilhoso que a gente serve. O propósito dele é que nenhum de nós fique sem saber, sem conhecer. Ele usa toda a sua força, toda a sua majestade para que a gente seja esclarecido. Vocês se lembram do nosso ato de conversão? O Senhor nos tirou do vale da sombra e nos trasladou para o reino da sua luz, reino da sua revelação. Ele se revela, ele fala. Aí o salmista, ele diz assim num cântico tremendo, que a palavra, ela é mais preciosa do que ouro depurado, mais doce do que o mel, o destilar dos favos. Salmo 19, versículo 10. A gente encontra na palavra instrução, direção, proteção e deleite. Amém. Doçura. Para o salmista, a nossa mente, né, é o palco de ação do nosso adversário. Porque qual é o lugar que o inimigo mais nos ataca? Qual foi a palavra que o Senhor Jesus mais falou para a gente? Não andar ansiosos. Porque a ansiedade mina a nossa fé. Tira a esperança. Tira a convicção. E o propósito da palavra é que a gente viva em harmonia com a vontade do Senhor. Então, a gente poderia resumir um pouquinho esse prazer estar na lei do Senhor, dizendo assim que a nossa alegria não é apenas conhecer a palavra, mas é se empenhar em querer mais. Porque posso fazer um desafio para você? Vamos pegar um salmo bem fácil, Salmo 23. Pega essa semana, começa, segunda-feira, Salmo 23.
Terça-feira, Salmo 23. Quarta-feira, Salmo 23. Quinta-feira, Salmo 23. Sexta-feira, Salmo 23. Sábado, Salmo 23. No domingo você vai falar para mim, Chico, cada dia Deus me falou algo diferente. Porque a Bíblia ela é viva. A palavra é viva. E cada vez que a gente se empenha em ler, os versículos saltam aos nossos olhos. Revelação do Senhor. Por isso que o salmista fala que a palavra é mais preciosa do que ouro depurado, mais doce do que o mel. Alguém já comeu aqui algo mais doce que o mel? Será que a gente consegue comer 3 colheradas de mel assim cheia? Por quê? Tem um combo hipoglicêmico, né? Para dissolver isso tudo. Você vai no ponto dele. Só que ele está dizendo aqui que a palavra do Senhor é mais doce que o mel. E se ele está dizendo que a nossa mente é o primeiro lugar que precisa ser defendido, a nossa mente precisa estar em Cristo. Amém. Porque aí a gente naturalmente vai se estar em oposição ao conselho do ímpio. Porque mesmo que ele venha de forma sorrateira, com palavras lisonjeiras, a gente vai discernir. Opa, não estou nessa não, estou fora. Amados, meditar na palavra do Senhor coloca doçura no nosso dia. Coloca virtude nutritiva. Aquilo que a gente precisa. É o assunto mais gostoso, né? Tá aí, Maria. Exatamente. E um outro termo interessante do hebraico, a palavra meditar, ela implica mais do que simplesmente uma reflexão silenciosa. Mas é aquela palavra que você vai pensando e aquela palavra ela vai mudando conceitos, anulando sofismas. Ela vai quebrando raios de ação do inimigo na nossa vida. E a meditação, ela é para o homem interior o que a digestão é para o corpo. Olha a importância que tem os nossos órgãos internos. A gente pode comer uma feijoada, né? Pesadona. Daqui a pouco o organismo dá conta de tudo, né? Então, se você está comendo uma palavra e aquela palavra está pesada para o seu coração, medita nela. Aí você precisa se aprofundar nela. Porque é aí que você vai achar pérolas. É aí que você vai encontrar tesouros escondidos. Porque você vai estar meditando. Eu não gosto muito daquela expressão ruminar, né? Mas é a palavra que mais cabe para essa expressão. A vaca, ela fica ali, né? Ela vai e volta de novo, né? A importância da gente meditar na palavra. E o terceiro ponto que eu queria destacar. E aqui é algo muito tremendo, amados. O justo é feliz por aquilo que ele é. Aqui o salmista fala de identidade. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Por isso, tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. E interessante que o salmista está falando que não é uma árvore nativa ou silvestre, mas é uma árvore que foi plantada. Eu tenho uma luta aqui, né, cuidando do jardim, com os passarinhos. Porque vira e mexe, eles estão jogando sementinha e nascem umas arvrinhas aí que elas são difíceis para mim. Mas é a natureza, o passarinho ele está semeando. Sabe por quê? Porque amanhã ele vai usar um galinho para fazer o seu ninho. O quanto nós temos semeado da palavra do Senhor na vida das pessoas, amados. O quanto?
O salmista não está falando que nós fomos plantados em terrenos baldios, em terra seca, mas ele está falando que eu e você fomos plantados junto à corrente de águas. Amém. Se um ribeiro secar, tem outro. A gente foi plantado junto ao rio da graça, a fonte da provisão que nunca se seca. É o rio da graça, que emana do trono de Deus. Por isso que nós, como discípulos de Cristo, nós não podemos ser inconstantes na frutificação. A frutificação é algo que tem que ser natural na nossa vida. Por isso que eu falei domingo passado, que todo esse episódio que tem acontecido, pandemia, política, Satanás está tirando a igreja do foco. O nosso foco é se envolver com as coisas do reino. É frutificar. A palavra está falando que nós precisamos ter paciência na aflição, gratidão na prosperidade e zelo na oportunidade. Quantas oportunidades nós temos perdido? Vocês já pararam para pensar isso? Amados, como eu chorei quando me veio essa palavra. Zelo na oportunidade. Eu vou repetir. Nós precisamos ter paciência na aflição, gratidão na prosperidade e zelo na oportunidade. Quantas oportunidades nós temos perdido? E aqui, o salmista fala algo, que profundidade na sabedoria aqui. Ele fala algo que o Senhor Jesus falou no episódio da figueira. Vocês perceberam ou não? Quem consegue perceber algo que o salmista fala aqui? O fruto vem antes da folha. A cultura do reino, o fruto vem antes da folha. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? O Senhor não está preocupado com a nossa aparência. O Senhor está preocupado com a nossa frutificação. O quanto nós temos para entregar para o Senhor, porque um dia nós vamos estar perante Ele. Vem, meu filho, mostra os teus frutos. Eu vou mostrar a folhagem. Senhor, eu caprichei na aparência. E Ele pede, dá os seus frutos. Mais uma vez, a palavra está nos ensinando que o fruto vem antes das folhas. É uma boa palavra, né, pastor? Porque eu com meu 83 anos, eu já estou deixando bastante frutos aí. Glória a Deus, hein, Maria? Fruto bom, né? Oxalá eu chegue aos 83, com o balaio cheio também. Amados, é tão profundo esse texto que o salmista está dizendo que o reino de Deus ele não consiste somente em palavras, mas em poder. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele não só fazia, mas ele ensinava. Ele ensinava. O seu testemunho falava. Por isso nós precisamos cada vez mais ter a nossa vida ser um baluarte da graça, da bondade do Senhor na presença.
Eu queria confessar aos irmãos que eu busquei em Cristo uma palavra para essa noite. E eu creio que essa palavra do Salmo 1, ela é uma palavra oportuna para cada um de nós. Sabe por quê, amados? Porque eu gosto muito de um texto, e eu queria concluir usando esse texto, que está em 2 Coríntios capítulo 3. Vocês se lembram? Eu acho que alguém se lembra até de cor, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Vocês percebem? Por que a palavra de Deus, primeiro ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para quê? A palavra está nos ensinando. É só para o ensino? É para a repreensão. Se a palavra não está me repreendendo, amados, então para. Para. Alguma coisa está errada. Porque não é o Espírito de Cristo que está no comando, sou eu. Porque se a palavra de Deus ela não me repreende, não me exorta, quem está no comando sou eu. Eu anulo. Mas se a palavra de Deus me exorta, me repreende, eu estou sendo edificado. Porque ele diz assim, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão. 3:1. Não, 3:16. Eu não falei? Perdão. Eu achei que os irmãos soubessem. Perdão. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. 2 Timóteo capítulo 3, 2 Coríntios, então me perdoem mais uma vez. Devo estar cansado. Eu estou desde as 6 da manhã hoje no ar. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Acharam? Quem achou, lê. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A fim? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Cleiton, você é um cara que eu considero inteligente. Obrigado. Você consegue me explicar por que ele está falando que tem que ser perfeita e perfeitamente? Parece uma redundância. Mas não é, né? Vocês percebem ou não? Toda vez que ele usa isso é para Afirmar. afirmativo. Então ele está dizendo que a fim de que todo homem de Deus, e aqui mulher também, tá? Seja perfeito e perfeitamente habilitado para sair na rua brigando. Deixa o Espírito Santo falar, amados. Para que a palavra é útil? Toda. Para quê? Para toda boa obra. O Senhor tem nos chamado para fazermos a obra, para frutificarmos. Mas eu tenho temor quando o texto fala com tanta clareza que primeiro vem o fruto, depois a folha. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela era enganosa. Estava bonita lá, cheia de folhinha, mas não tinha fruto. O salmista não é por acaso que ele usou a característica de uma árvore para nos comparar como discípulos de Cristo. Porque uma árvore, ela tem permanência. O que é permanência? Ela está firmemente plantada. O vento não derruba. Porque quando o vento derruba uma árvore, a raiz dela é rasa. Porque se a raiz for profunda, não derruba. Fala de posição. A árvore está plantada junto à corrente das águas. O rio da vida. Manancial de Deus que jorra. Fala de produtividade. No devido tempo dá o fruto. Então não desista. Não desista, Maria.
Com 83 anos eu profetizo que você ainda faz discípulos. Aleluia. Aleluia. No reino de Deus não tem aposentadoria. Glória a Deus. A gente faz o possível. É isso aí. Aí fala de perpetuidade. As folhas nunca murcham. Nunca. E por último ele fala de prosperidade. Tudo que a gente fizer, seremos bem-sucedidos. Amém. Glória a Eu Deus. vejo isso, né? Eu sou testemunha de tudo isso que você falar com a Gregária. Eu vejo tá aqui, ó, gordinho, aí tá trabalhando aí. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Eu louvo ao Senhor pela palavra, por a gente poder ouvir. Não é por acaso que o livro de Apocalipse termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Tem alguém surdo aqui? Então ouça. Graças a Deus. E se tivesse, a gente ia providenciar sinais, né? Um aparelhinho. Amém, amados? Podemos orar? Tem 2 alunos de Libras aqui. Estão bem na Libras aí, eu só estou fazendo para passar a prova. Já passou. É muito difícil. Sem vergonha, né? Sem vergonha. Tirou o que precisava. Só aprendeu essa aqui, né? Mas eu não sei como está o teu coração. Eu quero dizer que essa palavra, para mim, ela trouxe assim um peso de graça, de suavidade do Senhor. E eu queria repartir com você. Eu não sei se tem algo no teu coração que está te angustiando, que está te inquietando, mas eu quero que a gente tenha liberdade aqui de orar. E o Senhor está atento à nossa oração. O Senhor está atento ao nosso clamor. Que coisa tremenda, a palavra fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos orar?